Olá, tudo bem? Hoje, 10 de agosto, nós vamos falar sobre as frações equivalentes e o número misto. Recordando esse conteúdo, frações equivalentes são aquelas frações que correspondem ao mesmo valor numérico. Isso significa que representa a mesma quantidade fracionária. Observem aqui, eu tenho 3 retângulos iguais, de medidas iguais. Observem a parte em que foi tomadas em cada uma. O primeiro foi dividido em 2 partes, o segundo em 4 partes, o terceiro em 8 partes. O primeiro representa a parte colorida, 1/2 do retângulo. O segundo, 2 das 4 partes, 2/4. O terceiro, 4 das 8 partes, 4/8. São frações de números diferentes, mas que representam a mesma quantidade numérica, né? Ao mesmo valor numérico, a mesma quantidade representada. Então, olha só, observando apenas as figuras, o tamanho da parte colorida é igual nos 3 casos. A quantidade é igual. São frações representadas com números diferentes, mas que representam a mesma quantidade do inteiro. O número misto. O que é um número misto? O número misto, ele é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Toda fração imprópria, que é aquela que tem numerador maior que o denominador, a fração imprópria, ela representa mais que um inteiro. É um número maior que um inteiro. A fração imprópria, ela pode ser escrita na forma de número misto. Esse tipo de número é formado por uma parte ou mais partes inteiras, mais a parte fracionária. Considere a seguinte fração, 5/2. A sua representação em forma de desenho será... Vamos considerar como sendo inteiro a seguinte circunferência. Para eu representar a fração nessa circunferência, eu vou dividir a circunferência pela quantidade do denominador. Meu denominador é 2. Mas eu tenho que pintar 5 das 2 partes. Então, eu vou precisar representar em mais de um desenho. Não tem como eu pintar 5 partes de 2, né? Então, eu vou precisar fazer mais de uma circunferência. Todas eu tenho que dividir em 2 partes, como diz e forma o meu denominador, porque a fração é 5/2. Então, para representar os 5/2, eu precisei fazer 3 circunferências. Observe que todas as 3 foram divididas em 2 partes. E aí eu pintei 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes das 2 de cada uma, ok? Então, olha só, como que eu represento, então, esse número 5/2? A fração imprópria 5/2, ela foi representada na forma gráfica, né, que são os desenhos, e aí eu vou representar ele, então, por meio de um número misto. Quantas partes inteiras eu pintei? Eu pintei uma circunferência inteira, mais uma circunferência inteira, e a outra eu pintei só a metade. Então, eu tenho 2 inteiros e 1/2, que é uma metade. Então, podemos dizer que 5/2 equivale aos 2 inteiros mais uma metade, que é igual a 2 inteiros e 1/2. Portanto, o número 2 inteiros e 1/2 é a representação mista da fração imprópria 5/2. Para as atividades dessa aula de hoje, nós temos 2 questões.
As atividades são para revisão de frações equivalentes e número misto. Essas atividades, que deverão ser feitas no caderno, colocado data, por favor, você vai fazer, copiar e responder essas atividades em seu caderno. Então, para isso, vocês vão, primeiramente, copiar, desenhar as figuras e depois respondê-las, ok? Vocês terão 20 minutos para copiar a tarefa, respondê-las e aí nós fazemos a correção, ok? Anota suas dúvidas, façam as perguntas para que a gente possa estar tirando as dúvidas ainda nessa aula. Tudo bem? Fazendo a correção da atividade, nós temos aqui na questão de número 1, considerando as frações indicadas a seguir, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Nós temos aqui 3 frações. São 3 retângulos, o primeiro dividido em 2 partes, o segundo em 4 partes e o terceiro em 6 partes. No primeiro, 1 meio, no segundo, 2 quartos, no terceiro, 3 sextos. São frações equivalentes? Nós vimos que frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma quantidade do inteiro. Observando a figura, observem que os 3 retângulos foram divididos exatamente ao meio. Então, verdadeiro. São equivalentes, representam a mesma quantidade do inteiro. Apenas uma fração é irredutível? Bom, teria como eu simplificar a fração 1/2? Não tem, ela já é irredutível. A fração 2 quartos eu teria como simplificar? Sim, dividindo o numerador e o denominador por 2, eu vou ter uma fração irredutível, então ela pode ser simplificada. A terceira fração, 3 sextos, teria como simplificar? Sim, se eu dividir o numerador e o denominador por 3, eu vou obter a fração irredutível. Então, eu tenho apenas uma fração irredutível, que é a primeira. Elas representam a mesma porção do todo? Sim. Observe que simplificando 2 quartos por 2, 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Então, eu vou ter o meio. Dividindo 3 sextos por 3, 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3 é 2, que vai ser igual a 1/2. Então, elas representam a mesma porção do todo. Também verdadeiro. Na questão de número 2, represente na forma de fração imprópria e na forma de número misto as figuras abaixo. Primeiramente, a forma da fração imprópria. A fração imprópria é aquela fração que tem numerador maior que denominador. Eu conto todas as partes pintadas para ser o meu numerador. Então, eu tenho aqui 3, 6, 9, 12, 15, mais 2, 17. 17 é o meu numerador. E o denominador? O denominador é a quantidade de partes em que foi dividido cada um dos retângulos. Quantas partes foi dividido em cada um dos retângulos? 3. O meu número misto. O meu número misto é formado por uma parte do número, que é o inteiro, e outra parte, que é o número fracionário. Quantos retângulos inteiros foram pintados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 retângulos inteiros pintados. O último retângulo aqui representa a parte fracionária. Quantas partes foram pintadas dele? 2.
2 das 3 partes. Então, essa fração é representada por 5 inteiros e 2 terços. A letra B. Primeiramente, a fração imprópria. Eu conto todas as partezinhas pintadas. 1, 2, 3, 4, 8, 9. 9 partes foram pintadas. 9. Em quantas partes foram divididas cada uma? 8. 9 oitavos é a fração imprópria. O número misto. Quantos quadrados foram pintados ao todo? Somente um. Então, eu tenho um inteiro. O último quadrado representa a parte fracionária. Quantas foram pintadas? As divisões? Somente uma. E ele foi dividida em 8 partes. Então, 9 oitavos pode ser representado pelo número misto, 1 inteiro e 1 oitavo. A letra C. Quantas partes o hexágono foi dividido? Esse hexágono foi dividido em 6 partes iguais. Então, é o meu denominador. O numerador é a quantidade de partezinhas ao todo que foi pintada. Aqui eu tenho 6 mais 2, 8. 8 partes foram pintadas. Então, é o numerador da minha fração. O número misto. Quantos hexágonos inteiros foram pintados? Apenas um. Então, esse que não foi todo pintado representa a minha fração do número misto. Quantas partes foram pintadas dele? 2. 2 das 6 partes. Então, o número misto é 1 inteiro e 2 sextos. A letra D, a fração imprópria, o denominador representa a quantidade de partes em que cada um foi dividido. Foi dividido em 4 partes iguais. O numerador é a quantidade ao todo de partes pintadas. 4 mais 2, 6. Então, 6 quartos é a minha fração imprópria. O número misto. Quantas partes inteiras foram pintadas? Apenas uma. Né? Somente um hexágono inteiro foi pintado. Então, no outro hexágono que não foi todo pintado, eu represento a parte fracionária. 2 partes das 4 foram pintadas, ok? Então, isso aí representa o meu número misto, ok? Espero que tenha aprendido. Até a próxima.